E aí, tudo bem com você? Aqui tá tudo certo. Eu sou o Anderson Lian e no vídeo de hoje eu quero começar a responder um pouco das muitas perguntas que eu recebo, tanto nos meus atendimentos, nas terapias, como nas redes sociais. Que além de eu responder muitas perguntas que me chegam pelas redes sociais, eu também gosto de participar de grupos para estar respondendo aí as dúvidas nessas questões comportamentais, analisando um pouco dessas respostas que eu tenho construído aí ao longo do tempo. Muitas delas eu acabo guardando porque vai virando ali uma espécie de biblioteca, né? Onde eu vejo os comentários, a repercussão, as discussões que a gente gera em torno de um tema, e isso acaba sendo muito edificante, traz muito aprendizado, né? Então eu achei que seria muito válido trazer aqui para vocês. E você que está me vendo, já diz aí nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu trago dúvidas de outras pessoas que podem ajudar muitas outras pessoas. E se você tiver algum questionamento, já deixa aqui no comentário, porque já vai me ajudar a produzir o próximo vídeo. Eu vou responder a sua pergunta primeiramente, e ela pode ser fruto para que esse quadro vá amadurecendo ainda mais. Então vamos lá. Eu vi uma pergunta numa comunidade do Facebook que eu participo, a pessoa perguntando se tinha algum livro, se alguém indicava algum livro para aprender a argumentar. E isso me remeteu a um assunto bastante importante, que é aprender a questionar. Uma vez que a nossa sociedade ela não é educada a questionar, a fazer perguntas. Então, normalmente, o que acontece quando a gente recebe uma pergunta? E muitas vezes uma pergunta nos confronta. Normalmente, a nossa busca é exatamente o que essa moça queria, argumentar, ter argumentos para responder aquela pergunta. Então, se você observar no seu ciclo, quando você estiver com seus amigos, no ambiente de trabalho, você pode observar que sempre que surge um questionamento, as pessoas têm um ímpeto que parece às vezes até uma necessidade de responder aquelas perguntas. E é de bate-pronto, é a reação automática da maioria das pessoas, é responder, buscar uma resposta para qualquer pergunta que seja feita. Faça uma pergunta um tanto íntima ou até um tanto embaraçosa, que você vai ver que as pessoas ficam sem saída, porque elas ficam buscando responder. E se é uma pergunta um pouco mais íntima ou embaraçosa, a pessoa não se sente livre, à vontade para responder aquilo, mas não sabe sair daquela situação e se sente até constrangida. Aonde simplesmente seria importante fazer uma pergunta, responder com uma outra pergunta. E aí, pegando o contexto onde eu estava quando eu recebi essa pergunta, como aprender a argumentar? E aí eu fui observando nos demais comentários que as pessoas estavam sugerindo que a pessoa se capacitasse de conhecimento, lendo bons livros, para que ela tivesse ali uma munição, vamos chamar assim, para poder argumentar. Quando, na verdade, ter conhecimento, essa busca por mais conhecimento é importante. Mas se você tem um ímpeto automático, que é uma programação que está aqui na sua mente, de dar uma resposta sempre que você recebe uma pergunta, mesmo que você esteja cheio de todo o conhecimento, o seu ímpeto automático, a sua reação vai ser de responder, de buscar dentro das informações que você tem uma resposta plausível para aquela pergunta. Aqui tem um aspecto que é uma vaidade, né? Para alimentar, para massagear o nosso próprio ego, a gente quer dar uma resposta, a gente quer dar uma resposta à altura, né? Aquela pergunta que foi feita. Quando, na verdade, deveríamos dar uma pergunta como resposta. Então, por exemplo, se alguém me perguntasse qual o seu argumento para o assunto tal, eu diria: qual a relevância, qual a importância de você saber a minha opinião sobre esse assunto? Ou eu poderia ainda perguntar: para onde nos levaria
uma discussão sobre esse assunto. Pode até soar como uma fuga da resposta, mas com toda a sabedoria de quem sabe fazer questionamentos, o questionamento, na verdade, está revelando a intenção de quem está perguntando. Por mais que pareça que eu estou fugindo da resposta, eu estou querendo descobrir qual é a intenção por trás daquela pergunta que eu estou recebendo. Principalmente se for uma pergunta um pouco mais delicada, com tom de deboche, confronto, dentro desses grupos, para saber se eu sei daquele assunto. Então é sempre importante você estar atento, e isso é um treino, porque você foi treinado a não questionar, então você foi treinado a reagir com respostas. Então, eu costumo dizer que até em conflitos, para você resolver conflitos de relacionamento, é importante que você faça perguntas. Até quando você quer fazer uma afirmação, você tem que fazer pergunta. Se eu quiser dizer para você, nossa, como o seu cabelo está feio, eu poderia dizer, você não acha que você poderia mudar algum aspecto no seu cabelo? Será que esse cabelo realmente está combinando com você? Eu estou querendo fazer uma afirmação e ela provoca de alguma forma um desconforto. E a pessoa do outro lado poderia querer saber qual a minha intenção de estar falando isso. Se eu sou um amigo, eu posso simplesmente estar realmente alertando, tem alguma coisa aí que precisa dar uma atenção. Mas, se é um pouco mais casual, a outra pessoa pode... Peraí, qual a intenção nessa pergunta? E aí pode responder como eu respondi anteriormente. Qual a importância ou a relevância de saber a minha opinião sobre o meu próprio cabelo? Então, fazer perguntas é extremamente importante. Antes de todo o conhecimento, você precisa saber como usar. É como se fossem munições. Se alguém me pergunta e eu estou respondendo, eu não estou no controle da conversa. Então a pessoa pode ir ali me colocando em situações que eu não tenho controle. Agora, quando eu dou de volta uma pergunta, eu passo a estar no controle. E aí eu posso mandar 1, 2, 3 perguntas e encerrar o assunto por ali. Ou já entender qual era a intenção da outra pessoa e aí continuar ou não aquela conversa. Então, diante de argumentos, questione. Um outro fato importante, dentro dos processos terapêuticos, eu sempre levo as pessoas, quando elas trazem e relatam seus problemas, eu levo elas a se observarem e começarem a se questionar. Se eu estou com um problema com o meu chefe no trabalho e ele fala alguma coisa que me chateia e eu trago aquilo no relato, aí eu peço para o meu cliente, se observa, quando o seu chefe te fala isso, você se comporta de forma X ou Y, e depois de se comportar de forma X ou Y, qual é o sentimento? Por que ele te causou aquele sentimento? Isso é você questionando você mesmo. Você sai da cena, observa aquilo que aconteceu, meu chefe entrou, falou algo, eu fiquei chateado, reagi de tal forma, aí eu saio agora e observo. Por que eu reagi assim? O que eu senti? Por que ele causou isso em mim? E esses questionamentos vai abrindo, vai expandindo, vai trazendo clareza para que você possa aprender mais sobre você mesmo e aprender sobre aquela circunstância que às vezes se repete e você não sabe exatamente como sair dela. Então, perguntas é uma ferramenta extremamente importante que todo mundo deve aprender a desenvolver. É um treino, porque você está treinado, está habituado a responder e não a fazer pergunta. Então, questione. E pode começar questionando aqui embaixo. Vai ser um prazer muito grande responder suas perguntas com outras perguntas, para que a gente possa fortalecer esse diálogo aqui entre nós. Tá bom? Um grande abraço, foi um grande prazer conversar com você. Obrigado por ter me assistido. Se inscreve aqui no meu canal, porque isso é muito importante para continuar fortalecendo esse trabalho que eu faço aqui. Se puder também, deixe o seu like e mostre esse vídeo para outras pessoas. Faça parte da corrente do bem, de levar informação de boa qualidade para outras pessoas, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê.